isso, já vou preparando aqui tudo. Bom, já temos 2/3 aí dos que estavam presentes na aula da Simone. Eu já vou começar o nosso conteúdo aqui. Então, semana passada, no final da aula, né, a gente tinha começado a falar sobre as contas a pagar, né? E aí eu cheguei a explicar, isso aqui é só uma recapitulaçãozinha, que a empresa ela precisa conhecer quando ela tem que pagar alguma coisa, o que ela vai pagar e quanto que ela vai pagar, para ela poder se organizar, né? Para eu poder saber e me preparar, né? Dei até o exemplo do caso da pessoa que vai precisar eventualmente descontar uma duplicata, né? Eu preciso de tempo para fazer esse desconto, para transformar essa duplicata em dinheiro. E aí a gente viu que eu posso usar sistemas, eu posso usar calendários, de preferência um calendário, né, de um meio eletrônico, e não um calendário aquele de papel que você pendura na mesa, ou planilhas, né? E aqui nessa questão das planilhas, deixa eu só colocar a Ana também para dentro e colocar a presença para o Leonardo. Então, o que acontece, né? Quando eu vou criar uma planilha, né, para controle de contas, o que é de bom tom, o que é importante eu ter nessa planilha? Então é importante que eu tenha a data em que foi realizada a compra, até para eu poder comparar com a nota fiscal. Nós vamos ver depois esse processo de comparação, por que ele é importante. O número dessa nota fiscal, o valor total da compra, a descrição da compra, o valor a ser pago. Marcelo, o valor a ser pago é o valor total. Não, vamos supor que eu comprei lá um produto para minha empresa, o valor total é de 5 mil, mas eu vou pagar em 10 parcelas de 500. Então, o valor total é 5 mil. O valor a ser pago, 500, né? Quantas parcelas? 10. E que dia que eu tenho que pagar isso? A data do vencimento, tá? Significa que todas as planilhas vão estar exatamente dessa maneira? Não, gente. Às vezes a gente vai ter planilhas organizadas um pouco diferentes. Aqui nesse modelinho de exemplo que eu coloquei aqui embaixo, eu tenho aqui uma situação, né? No caso aqui é um controle de contas a receber. Então a situação é recebido, vencido ou a vencer, né? Ah, Marcelo, mas o vencido eu recebi? Não, porque se eu tivesse recebido, a situação estaria como recebido. A data, né, da negociação e a data de vencimento. O pagamento, a descrição, quantas parcelas, o tipo de pagamento, o valor de cada parcela e
uma observação, né? Esse caso aqui a gente tem, por exemplo, uma observação que não tinha no que a apostila traz aqui como essencial, né? Então, isso aqui é uma sugestão. Cada um vai montar para o seu negócio com as informações que são pertinentes para o seu modelo de negócios. Existem algumas regras que são seguidas, né, dentro do processo de compras, de contas a pagar, que eu vou contar um segredo para vocês. É chatinho de seguir, mas a gente vai ver que isso aqui é muito importante. Então, a primeira regra é a da contratação, né? Ela vai se iniciar com o pedido de compra. Nós já vimos lá o departamento de compras, né? A gente viu a questão do pedido de compras ou de um contrato, né? Que são documentos que eu tenho eles ou escrito ou numa forma eletrônica que vão me comprovar que foi formalizado o negócio, foi formalizada uma compra. É importante isso aqui, gente, porque é a primeira etapa. Todas as outras etapas vão depender disso aqui. Então, a segunda etapa é a efetivação. A efetivação ela acontece no momento em que o fornecedor te entrega o material, no caso de uma compra, ou conclui um serviço, né, no caso de uma prestação de serviço, e emite uma nota fiscal para você. Então, lembra, a empresa, tudo que entra na empresa, eu preciso de nota fiscal. Então, entrou mercadoria, chegou nota fiscal. Eu contratei um serviço, né? Deu um problema lá na empresa, eu precisei contratar um encanador. Esse encanador vai ter que gerar para mim também uma nota fiscal de prestação de serviço, né? Então, vai ter uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela é o momento da efetivação. Depois de contratado e efetivado, a gente tem um processo de validação da compra, né, da conta. O departamento que vai utilizar aquele serviço ou que vai utilizar o produto que foi comprado, ele tem que confirmar que ele recebeu e que veio de acordo com aquele contrato na primeira etapa da contratação. A quantidade solicitada, a qualidade, o tipo, modelo, o que tiver lá no contrato tem que bater com o que chegou. Então, antes de eu falar assim, beleza, agora eu vou ter que pagar, eu vou fazer esse processo. Aí vem o processamento. No processamento, você confronta os dados do pedido com a efetivação, né? E compara isso com a validação que foi feita. Então você vai fazer uma checagem de todo esse processo. Se tiver tudo em ordem, eu vou lançar isso no contas a pagar. Se não estiver em ordem, aí eu preciso entrar em contato eventualmente com o meu fornecedor para requerer dele satisfações, né? Ó, ficou faltando coisas, veio só parte do pedido, como que nós vamos fazer? Eu não vou pagar tudo se eu não recebi tudo, né? Então, eu preciso desse processo para poder me certificar. Se estiver tudo correto, aí é feito o pagamento na data prevista, né? Marcelo, eu não posso pagar antes? Pode, gente, não tem problema nenhum. Só não é o mais comum de se fazer. Por quê? Porque, gente, uma empresa grande, às vezes ela tem muita coisa para se preocupar além dos pagamentos. Então, você setoriza e você põe esses pagamentos, né, para o momento oportuno. Então, você não vai ficar com a cabeça ali focada só nos pagamentos. Esse processo
ele é, na verdade, um filtro, né? Então, a gente tem aqui, vamos fazer aqui para baixo. Esse processo ele é um filtro em que vão entrando, né, todos os procedimentos de compra. E meu objetivo é fazer o quê? Ver se está tudo em ordem e, caso esteja em ordem, garantir que isso vai ser pago de forma correta, né? Se não estiver em ordem, eu não posso pagar. E aí, gente, por que é importante esse processo? Vamos pensar o seguinte: o Marcelo foi lá, montou uma empresa e ele não quer seguir esse processo. Ele acha muito chato, ele não quer seguir o processo. Se der alguma coisa errada, eu vou poder brigar com alguém? A empresa é minha, sou eu que estou fazendo. Eu vou poder pôr a culpa em alguém? Não vai rolar, né? Agora, vamos imaginar o seguinte: vocês, como funcionários de uma empresa, estão lidando com dinheiro de outra pessoa. Vocês pagam errado. O que vai acontecer? Você corre o risco aí, dependendo do problema, uma advertência ou até uma demissão por justa causa, dependendo da situação, né, em que aconteceu. Não são coisas muito legais para o seu currículo, eventualmente, né? No caso de uma demissão aí. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Fora, gente, que é o seguinte: é discutível, mas é prática relativamente comum que, se eu estou trabalhando no departamento de contas a pagar da empresa e eu esqueço de fazer o pagamento, porque eu não me organizei, aí volto lá, né, na importância dos calendários, tudo isso. Não me organizei, esqueci de pagar. A empresa tinha dinheiro em caixa e não pagou porque o Marcelo Cabeção esqueceu. O que vai acontecer? O capital a empresa vai pagar, porque ela já tinha esse dinheiro separado. A multa e os juros dá para discutir, mas pode ser descontado do salário do Marcelo se provar que a culpa foi dele, tá? Ah, Marcelo, mas é juros legais, dá 0,033% ao dia. Eu atrasei 2 dias, não é nada. Concordo, gente, 0,033% ao dia é pouquíssimo, né? Mesmo numa conta grande, né? Você pega aí uma fatura lá de 5 mil reais que a empresa tem para pagar, por exemplo. Vamos ver quanto dá aqui, 2 dias de atraso. 5 mil vezes 0,033%. Ó, dá 1,65, né? Juros deu baixinho. O problema é a multa, né, gente? Porque a multa, a regra dela é 2%. E 2% de 5 mil vai doer no seu salário, hein, gente? Porque vai descontar do seu salário, nessa brincadeira aqui só, 100zinho. Eu não sei vocês, mas descontar 100 reais do meu salário me faz chorar, tá? Porque você fala, ah, Marcelo, mas é só 100. Gente, não é só 100, né? 100 reais é muita coisa. Já pensou se é uma empresa aí do tamanho, sei lá, de uma Faquine da vida, gente? Nós não estamos mais falando de 5 mil, nós estamos falando, às vezes, de contas de 50 mil, né? Então, eu não posso correr esse risco, eu preciso tomar esses cuidados para me proteger, né? E aí, gente, eu vou, eu vou fazer um aqui para a gente relembrar, mas eu vou passar para vocês fazerem uns exercícios da apostila de exercícios, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na página 87 da apostila de exercícios, capítulo 6. A gente tem lá, né, alguns exercícios. Ele vai do 1 até o 7, tá? Mas do 1 até o 6 é simples, é isso que eu vou mostrar aqui agora.
O 7 é que vai mudar um pouquinho. Então vamos lá, olha só. Ele fala o seguinte, vou até anotar aqui o texto para quem não tiver eventualmente com a apostila fácil aí. Um capital de R$ 3.000 foi aplicado pelo prazo de 2 meses a uma taxa de juros mensal de 3% ao mês. Qual será o valor dos juros a receber? Então aqui, gente, ele nem quer o montante, ele só quer saber os juros, né? E aí, formulinha básica, qual que era? J igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, nós temos aqui um capital de 3.000 vezes uma taxa de 3% vezes 2 meses. Aqui, gente, é importante ver o seguinte, ó, não pode esquecer desse detalhe. Quando eu estou calculando juros, ou eu uso 3%, né, no caso desse nosso exemplo aqui, ou eu uso 0,03, que é 3%, né? 3 dividido por 100. Não posso esquecer disso, porque se eu só multiplicar por 3, o resultado dá diferença, né? Não é 3, é 3%. Então, eu posso fazer na calculadora, mas eu vou fazer na unha aqui, só para a gente relembrar. Então, o primeiro passo eu vou fazer o mais simples. Eu vou multiplicar 0,03 por 2 meses, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, duas casas, então 0,06. Aí vamos fazer 3.000 vezes 0,06. Então, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18. Ah, não é 3.000, né, gente? Ninguém me corrigiu até agora. É 3.200. Eu tô vendo que tá dando diferente aqui meu resultado. Vamos fazer aqui, ó, bonitinho de novo. 3.200 vezes 0,06. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Aí eu tenho duas casas de vírgula, então o nosso J é igual a R$ 192. Se eu quisesse saber quanto que essa pessoa vai pegar nessa aplicação no final desse processo, eu faço o quê? Somo, né? Eu pego os 3.200 e somo com os R$ 192. Então, essa pessoa vai ter, ao final dessa aplicação, 3.392. Tá? Guardem essa informação aí, eu vou dar um print, né, para poder mandar para vocês isso aqui. Eu vou apagar a multiplicação, os rabiscos aqui, e eu vou fazer esse mesmo exercício
calculando ele como juros compostos, para vocês verem a diferença, tá? A fórmula dos juros compostos, ela é um pouquinho diferente dessa que a gente viu aqui. A fórmula dos juros compostos, ela é o seguinte, eu vou rabiscar porque não vai dar, não vou conseguir escrever ela bonitinho. Ela é igual a montante igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. Tá? Então vai ficar o seguinte, esse exercício aqui, ó, ele vai ficar da seguinte estrutura: montante igual 3.200 vezes 1 mais 0,03 elevado ao quadrado. É óbvio que eu vou usar a calculadora para fazer a conta aqui, né, gente? Então, 3.200 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,03, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 3.394,88. Então, olha só, quando eu aplico juros compostos, mesma estrutura de tempo, mesma taxa, mesmo capital, a gente teve aqui um juros de 194,88. Ou seja, aqui a gente já vê a diferença. Essa diferença deu relativamente baixa, né, 2,88, porque a gente está elevando só ao quadrado, tá, gente? Se o tempo fosse maior, a gente veria uma diferença bem mais visível nessa situação aqui, nessa estrutura. Por que isso? Para quem não se lembra, quando eu elevo um número, né, é diferente de multiplicar. Deixa eu só fazer aqui para a gente lembrar, ó. Quando eu faço 2 ao cubo, isso aqui é diferente de 2 vezes 3, né? 2 ao cubo, na verdade, ele é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Então, só para ficar fácil, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E aqui vai dar, o outro lado aqui, 6. Então, olha a diferença, né? Já se manifestando. E quanto maior a diferença, né? Então, isso aqui, para vocês começarem a ficar atentos, né? Porque, assim, onde que vai pegar na vida de vocês, seja como administradores, seja como pessoas, os juros compostos, gente? Quando você faz lá um financiamento, né? Não é a mensalidade do financiamento. Você esqueceu de pagar a mensalidade, né? Você financiou uma casa, você esqueceu de pagar a prestação da casa. Não é na prestação que vai incidir esses juros compostos, tá, gente? Esses juros compostos é no valor do financiamento, tá? No seu cartão de crédito, quando você paga a fatura parcial ou você faz o parcelamento da fatura, né, vai ter juros compostos também. Então, um empréstimo, na prática, gente, deixa eu contar um segredo, não sei se todo mundo sabe, o financiamento e o empréstimo, eles são basicamente a mesma coisa, mas o pessoal trata como se fossem coisas totalmente diferentes, né? Então, gente, nós estamos sujeitos na nossa vida a juros compostos. Então, eu preciso saber como ele funciona para evitar, né, ser pego de surpresa.
Temos ainda, né, uma outra ferramenta aqui, né, que é o controle das contas a receber. É basicamente a mesma estrutura das contas a pagar. Só que lá eu lançava aquilo que eu ia pagar. Aqui eu vou registrar o que eu tenho para receber. Então, quem que eu vou lançar aqui como recebimento, gente? Todas as vendas para pagamento a prazo ou aquelas referentes a cartão, a não ser que eu esteja antecipando totalmente o recebimento do cartão, tá, gente? Mas se eu vou deixar lá para receber daqui 30 dias, eu preciso lançar isso. Eu preciso ter isso documentado para controle. Eu preciso ter isso registrado para evitar que eu me perca, né, naquilo que eu tenho para receber. E qual que é a importância disso? É a mesma lá do controle das contas a pagar. É fazer um controle da movimentação financeira da minha empresa para evitar ser pego de surpresa. É saber, por exemplo, qual a data que eu tenho mais entradas de dinheiro, até para eu poder conciliar os meus pagamentos com esse período, né? E aí, gente, tem uma informação muito importante para falar quando a gente se refere ao controle das contas a receber, que ele pode ser uma cobrança em carteira ou ele pode ser uma cobrança bancária. Qual que é a diferença? Na cobrança bancária, eu tenho um banco fazendo a intermediação desse recebimento. Na cobrança em carteira, a pessoa necessariamente ela vai até a empresa para pagar, né? Então a gente tem, por exemplo, alguns crediários que você tem que ir até a loja pagar, é uma cobrança em carteira, né? Aquele mercadinho que você pendura lá o mês inteiro no mercadinho e vai pagar no final do mês, isso é uma cobrança em carteira, tá? Então essa é a diferença que a gente tem aí, cobrança bancária e cobrança em carteira, ok? O modelo do contas a receber, gente, ele é semelhante ao modelo do contas a pagar, né? Porque é a mesma estrutura, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir aqui, deixa eu só parar o compartilhamento um minutinho. Eu vou abrir agora duas planilhas aqui. Para a gente falar sobre elas. Essa aqui. E a outra. Deixa eu abrir aqui. Vou pintar de branco para vocês não verem o que está escrito na planilha. Espera aí. Pronto. Então, olha só, gente, vamos lá. Deixa eu compartilhar de volta a tela aqui com vocês. Aqui eu tenho um modelo bem resumido, né, de uma planilha de controle de contas, em que eu tenho um valor de parcela, um número da nota fiscal, data da compra, valor total, valor da parcela, data de vencimento, data de pagamento, valor do pagamento, juros
e um status, né? O status, eu trabalhei aqui, gente, para facilitar, depois eu vou até pedir se a Simone faz um pouquinho mais elaborado, né? Eu trabalhei com 2 status, em aberto e pago, tá? O ideal seria ter um vencido também, né? Para eu saber, de repente, que tem alguma coisa já vencida e não paga ali. Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês que é importante, né? A Simone, eu sei que ela fala muito para vocês da questão da automatização de planilhas, né? De você não ter que ficar reescrevendo tudo o tempo inteiro. E essa aqui é uma planilha que eu fiz com base nisso, olha só. Aqui os juros, né? Vou até clicar 2 vezes para a gente ver aqui a fórmula, analisar a fórmula, ó. Ele está falando para mim o seguinte: se F2 menos E2, ou seja, a data de pagamento menos a data de vencimento for menor que 0, ou seja, eu paguei adiantado o boleto, ele vai mostrar para mim que os juros é 0. Para que isso, gente? Para evitar que eu tivesse juros negativos. Eu vou fazer essa planilha aqui com juros negativos para vocês verem também, tá? Se não, calculo juros. Como calculo juros? O valor da parcela vezes a taxa de juros vezes o número de dias em atraso, que ele calcula para mim como esse, né, data de pagamento menos data de vencimento. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na linha de baixo que eu copiei, vocês já conhecem o truque, né, de copiar, arrastar para baixo e copiar, espero eu, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa função C aqui. Eu vou deixar só a continha. Então, vamos lá, ó. E aqui eu vou colocar que vai vencer, hoje é dia 26. Então, vou colocar que vence dia 26, mas eu paguei no dia 24. Então, olha só. Só vou copiar essas informações aqui para baixo para ele fazer a conta para a gente, para vocês verem a diferença. Olha só. No primeiro, eu encapsulei o cálculo dos juros dentro de uma função C. No segundo, eu tirei a função C. E olha só, ele está me gerando juros negativo de 30 centavos. Como assim juros negativo? Ele está pegando o tempo, como deu um prazo negativo, ele calcula com valor negativo, né? Então, gente, é muito importante tomar esse cuidado, né? Vou até, pronto, vou apagar ali também o... Aqui, vamos voltar. Pronto. Olha só, aqui também o status, ele tá com uma fórmula, né? Se a data de pagamento estiver vazia, ele aparece para mim que o status está em aberto. Se eu colocar aqui qualquer data, né? Vou pôr aqui dia 21 de 4 de 2020. Ele paga. Aqui, nessa fórmula, gente, ela também precisa de um tratamento, tá? Que tratamento é esse? Ele não vai aceitar uma data errada, uma data impossível, tá? Mas como a minha aula não é a de desenvolvimento tecnológico, eu não vou fazer esses tratamentos aqui. Eu vou passar até para a Simone ver se ela faz, né? Disso aqui, gente, alguma pergunta? Não, tudo em ordem. A outra planilha que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O exercício 7 da apostila, ele começa aqui na página 88 e ele
exige que vocês preencham uma planilha. Essa planilha eu reproduzi aqui, né, no meu Drive. E como que eu vou preencher? Então, só acompanhem, depois vocês pegam um vídeo de novo lá no canal do YouTube, né? O item A, ele fala o seguinte: fornecedor, Comercial Andares Limitada, duplicata 62/1, no valor de R$1.000, com vencimento no dia 5. Então, eu vou lá na tabela, na planilha, e eu vou preencher assim, ó. Fornecedor, Comercial Andares. Documento número 62/1. Tipo do documento, duplicata. Data de vencimento, dia 5. Valor, R$1.000. Acabou. Ele não me falou mais nada no item A. Vamos para o item B. Comercial Almares Limitada, duplicata 231/1, no valor de 540. Vou reproduzir, já vou até pintar tudo de uma vez só aqui, né? Então, aqui, Almares, né? Aí, gente, o truque que eu tenho que ficar atento está no item C. Olha só. O item C, ele fala o seguinte: pagamento no dia do seu vencimento da duplicata 62/1 no valor de R$1.000. Então, o que eu tenho que fazer? A 62/1 já está aqui, ó, é a primeira. Então, eu vou continuar o preenchimento da linha dela. Ó, se eu paguei na data do vencimento, então, data de pagamento é dia 5. Se não teve atraso, o meu valor de pagamento também foi de R$1.000. Se eu devia 1.000 e eu paguei 1.000, o meu saldo ficou 0. Não teve cálculo de juros, vamos deixar 0 também. E aqui, por último, o status, novamente, é a mesma estrutura. Ele está pago ou em aberto? Está pago, né? O que eu quero, gente, que vocês façam para a nossa aula da semana que vem, tá? Não precisa tirar foto, mandar. Só quero que vocês tentem, né? Eu quero que vocês tentem fazer o exercício 2, 3, 4, 5 e 6, que é cálculo de juros. E se semana que vem a nossa aula for presencial, eu quero que vocês levem a apostila de exercícios para a gente poder fazer essa planilha, a gente poder fazer na prática, continuar ela, tá? De repente, o Oliver, a Lara e o Luciano Leonardo falam: Marcelo, se eu quiser tentar fazer a planilha já, eu posso? Deve, tá? Não tem problema nenhum. Surgiu dúvida, me chama, fala comigo, gente, tá? Às vezes eu não posso responder na hora, vocês já sabem disso. Mas falem comigo, a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando, né, para poder aí se organizar. Ok? Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, tá tudo em ordem. Tranquilo. Muito obrigado, então, pela Eu que participação de agradeço. todos. Até a semana que vem, gente. Até.